Meus amados irmãos, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus que o Senhor nos permite mais esta rica oportunidade de podermos estar aqui para juntos aprendermos por mais uma vez com as lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Amém? Neste trimestre, o segundo trimestre do ano de 2020, nós estamos estudando a Igreja eleita, redimidos pelo sangue de Jesus e selados com o selo do Espírito Santo da promessa. Amém? Nesta oportunidade, nós estaremos aí estudando a lição de número 4. Lição de número 4, que traz o tema aí, a iluminação espiritual do crente. Então, nós estaremos agora, a partir de agora, discorrendo esta lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Fique conosco e certamente você estará sendo abençoado pelo conhecimento da palavra. Amém? Meus queridos, sempre quando estudamos aí a lição, nós observamos que há um crescimento espiritual muito grande, porque são de profundas riquezas dentro da palavra, os ensinamentos que aqui aprendemos, né? E nesta feita nós vamos aprender a entender a importância de termos uma vida espiritual com Deus, né? Uma vida espiritual, uma vida santa, uma vida ilibada, né? Uma vida diante de Deus aí iluminada pelo Espírito Santo, pela iluminação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém? Graças a Deus. E mais uma vez aí nós estamos entendendo que o apóstolo Paulo tenta passar para os irmãos em Éfeso, né? Toda a estrutura desta lição, deste segundo trimestre, ela é baseada na carta ou na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso, né? Ou epístola aos Efésios. E quando nós nos deparamos com textos a qual nós vamos ler, né, textos bastante conhecidos como o último capítulo de Efésios, que é um dos mais conhecidos, vamos assim dizer, que fala a respeito do revestimento com toda a armadura de Deus, nós observamos que a intenção do apóstolo Paulo era trazer firmeza aos irmãos em Éfeso, era trazer crescimento espiritual para que eles pudessem afirmar-se na fé em Cristo Jesus. Amém? Mas vamos lá, vamos para a nossa lição, essa lição de número 4, para o dia 26 de abril de 2020, com este tema a qual nós já mencionamos, a iluminação espiritual do crente. Bem, então nosso texto áureo, ele nos traz o seguinte versículo, Efésios capítulo 1, versículo 17. É o nosso texto áureo que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Graças a Deus, este é o nosso texto de ouro desta escola bíblica, né? Vai aí dar base a todo o nosso estudo nesta oportunidade. Amém? A verdade prática, o comentarista da lição, ele colocou dizendo desta maneira: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Graças a Deus. Amém? Meus queridos irmãos, a nossa leitura bíblica em classe, que vai dar base à lição desta oportunidade, ela se encontra em Efésios, capítulo 1, o versículo do 15 ao 23. Como já mencionamos, né, toda esta lição ela está baseada aí na carta, na epístola que Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso, e nós iremos aí ler nesta oportunidade o capítulo 1, os versículos do 15 ao 23. Amém? Leiamos em nome de Jesus. O versículo 15 diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus,
e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança. Preste atenção neste versículo aqui, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Versículo 19. E qual o sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, e que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Então este é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a plenitude daqueles que cumpre tudo em todos. Né? O apóstolo Paulo aborda desta maneira ao falar do nosso Cristo. Então, meus queridos irmãos, nós vemos esta lição, o nosso irmão Paulo, aí inspirado pelo Espírito Santo, nos instruindo e falando a respeito deste contexto de iluminação espiritual do crente. Nós vamos entender melhor que o Senhor Jesus, ali, pouco antes de ser assunto ao céu, ele traz esta promessa para os discípulos ali, dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito Santo da promessa que lhes foi dado. Então, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos ilumina, nos dá o entendimento, né? Nós vamos entender que esta questão da iluminação do crente é entendimento, sabedoria, discernimento, né? Todos os dons espirituais ali que nos ajuda a ter uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, e que também nos auxilia nas atitudes que devemos tomar, nos auxilia aí também nas decisões que nós tomamos diariamente. Nós vamos entender melhor isto no decorrer da lição. O objetivo geral desta lição é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Amém? Nós vamos entender aí a dimensão da nossa chamada através do conhecimento da palavra e através também do revestimento de poder pelo Espírito Santo da promessa que nos foi dada. Bem, nesta lição nós também iremos destacar aí no ponto 1, a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. A vocação e as riquezas da glória inclusos na herança divina, naquilo que Deus nos deixou por herança, né? Naquilo que o nosso Cristo resgatou para nós. No tópico número 2 também nós iremos salientar aí a grandeza do poder divino e de operar um favor dos crentes, né? Do poder divino que opera em favor dos crentes. Nós vamos observar também e expressar o exemplo de exaltação em Cristo Jesus. Amém? Então, se você chegou até aqui nesta aula, continue conosco. Nós iremos aí agora dar introdução à lição e nós iremos percorrer a nossa lição de número 4 nesta oportunidade. Certamente você será abençoado por esta aula tão maravilhosa que o Senhor nos permite assim estarmos reunidos para
aprender. Bem, então, basicamente é isso que vai mencionar nesta lição, né, a respeito do Espírito Santo, da promessa, a respeito da glória e riquezas daqueles que são vocacionados para trabalhar na obra do Senhor, daqueles que são chamados, que são escolhidos por Deus, daqueles que são iluminados pelo Espírito Santo da promessa. Amém? O ponto central desta lição é exatamente esse, a herança de preciosas riquezas espirituais, a herança de preciosas riquezas espirituais conferida aos eleitos faz parte da vocação do crente. Amém, irmãos? Então, graças a Deus por essa tão bela oportunidade que o Senhor nos concede. O tópico de número 1, ele traz aí por tema, a esperança da vocação e as riquezas da glória. A esperança da vocação e as riquezas da glória, o ponto de número 1, que vai discorrer aí 3 subtópicos: a ação de graças e intercessão, a esperança da vocação, as riquezas da glória da sua herança. Esses são os 3 subtópicos aí deste tópico de número 1, né? E quando nós falamos aí neste primeiro subtópico a respeito de ação de graça e intercessão, nós vamos entender, louvado seja o nome santo do nosso Deus, que quando Paulo ele inicia a sua mensagem no versículo de número 15, ao comentar, ao falar com os irmãos que iriam receber a carta, os irmãos que estavam em Éfeso e que, consequentemente, receberiam esta epístola, ele começa a dar graças, né, a agradecer por tudo, pelos eleitos, e também ele começa a dizer que está em oração, intercedendo, lembrando-me de vós, né, nas minhas orações. É assim que ele diz no versículo de número 16. Ele está também intercedendo pelos irmãos que ali estão. Então, ele agradece a Deus pelo que tem ouvido a respeito dos irmãos ali, ele louva a Deus, ele é agradecido, ele traz ali uma ação de graça, uma ação de agradecimento, e também ele demonstra estar intercedendo pelos irmãos que ali estão, né? O apóstolo Paulo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, né? Pela vida daqueles que receberam e creram em Jesus Cristo, creram na promessa em Cristo Jesus. Amém? Então, após ele dar graças, ele agradecer pelo que havia recebido, ele também começa agora a dizer que está orando, intercedendo e lembrando dos irmãos nas orações. Amém? Então, graças a Deus, quando nós vamos aí discorrendo a partir do versículo 18, como nós já falamos, né? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, aí na esperança da vocação, a esperança da vocação que Paulo se refere, né? Mais adiante, aí neste versículo de número 18, ele está falando, se posicionando aí a respeito do que os irmãos ali estavam buscando aprender, e Paulo agora começa a ensinar e a nos ensinar também que nós devemos abrir os olhos, ou os olhos do nosso entendimento, compreender aquilo que Deus tem para cada um de nós, para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual, e entender, meus amados irmãos, que faz parte do crescimento espiritual o entendimento, o conhecimento, o crescer em conhecer a palavra de Deus, em conhecer aquilo que Deus tem para cada um de nós, e entender, louvado seja o nome santo do Senhor, que se nós fomos chamados, nós temos uma vocação em Cristo e precisamos ter esta esperança e entender que nós somos
capazes de experimentar e de conhecer a profunda e espiritual os privilégios que nós assim o temos. Amém? Se nós fomos chamados, fomos vocacionados, nós temos um privilégio muito grande, que é aí compreender tudo aquilo que Deus fez para nos ajudar e Deus fez para nos salvar, para nos dar a certeza de uma vida eterna com Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, acredito que você que está aí já está aprendendo com esta lição, entendendo que nós fomos chamados, nós somos eleitos, nós precisamos ser grato a Deus. Nós vimos aí nesse subtópico uma ação de graça e intercessão. Além de intercedermos, de buscarmos, de clamarmos, nós precisamos ser agradecidos a Deus pelo que Ele já tem feito nas nossas vidas. Então, primeiro eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pelos benefícios que Ele já me tem feito, e aí eu continuo clamando, orando e buscando ao Deus da promessa, ao Deus do impossível, ao Deus soberano, e certamente nós estaremos crescendo aí no conhecimento de Deus. Amém? Então, vamos dando continuidade aí à nossa lição. O subtópico do número 3 traz as riquezas da sua herança. As riquezas da sua herança. Na oração do apóstolo Paulo, ele pede para que os crentes entendam as riquezas da glória da sua herança. Louvado seja o nome santo do Senhor. É muito lindo entender o que o apóstolo Paulo ele tenta nos passar aqui, porque ele está falando exatamente a respeito da salvação. Hoje nós vemos aí muitos crentes, muitos irmãos, e não julgo ser errado pensar nisto, né? Porque muitos crentes nos dias atuais pensam bastante aí nas riquezas e nos benefícios que podem receber somente aqui nesta terra, né? Nós vemos aí algumas teologias que é conhecida como a teologia da prosperidade, e algumas outras que enfatizam a respeito de receber bênçãos, de ganhar, de estar, e isto é bom, e a Bíblia sim, ela nos promete benefícios, ela nos promete uma vida plena diante de Deus. Porém, nós precisamos entender que nós compreendemos melhor o Evangelho de Cristo quando nos gloriamos e observamos as riquezas da glória que nos foi prometido através de Cristo Jesus, ou seja, da herança que para nós está preparada. Nós aprendemos na outra lição que nós somos filhos por adoção e logo somos co-herdeiros com Cristo. Se nós somos filhos de adoção, se nós somos co-herdeiros com Cristo, nós temos herdade. E esta herdade está onde? Nas mansões celestiais. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Naquela cidade que está preparada para nós. Na cidade que para nós está preparada e esperando tão somente o grande dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar para nos buscar e estarmos com Ele eternamente. Aleluia! Esta é a herança de mais importância que nós temos, a herança de salvação em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, observe muito bem, busque entender as riquezas da glória da sua herança. Não se preocupe com as aflições que vocês estão enfrentando, não se preocupe com as dificuldades, não se preocupe com as perseguições, porque no momento em que o apóstolo Paulo escreve esta epístola, muito certamente estava prisioneiro, e os irmãos ali em Éfeso estavam sendo perseguidos, né? Estavam sendo perseguidos por serem cristãos, por terem aí aceitado a Jesus Cristo, por terem se feito aí filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo adverte dizendo, olha, meus irmãos, atentem para as riquezas da glória da vossa herança. Não fique preocupado com o que está acontecendo agora, mas entenda que em um dado momento, este mesmo Jesus Cristo, ele vai voltar
e quando ele voltar, nós estaremos com ele na eternidade. E lá haverá somente alegria, somente gozo, somente felicidade. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais pranto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, eu também já te convido a refletir na grandeza da glória da sua herança. Eu também já te convido, você que está aí acompanhando esta aula, a buscar, meditar. Louvado seja o nome santo do Senhor nesta oportunidade, nas riquezas que para nós está preparado nas mansões celestiais. E digo mais ainda, estas riquezas são muito grandes, porque quando nós observamos nisto que eu já mencionei, lá não haverá choro, lá não haverá pranto, lá só haverá alegria, gozo e paz. Somente isto, pelo momento que nós estamos vivendo, um momento de muita aflição, um momento de muita angústia aí, de muitas incertezas, nós estamos vivendo nesta terra. E quando paramos para meditar no céu, na glória de estar com Deus, na grandeza do nosso Pai, na grandeza de estar nas mansões celestiais, aleluia, glória a Deus, nós já entendemos o quanto é bom pensar na nossa herança. Amém, meus queridos? Graças a Deus, certamente o apóstolo Paulo estava verdadeiramente inspirado pelo Espírito Santo de Deus quando menciona tais palavras, porque ele está dizendo: olha, medite no céu e certamente você irá sentir alegria ou o gozo da herança que está preparada. Aleluia, glória a Deus. Quão bom é, meus amados irmãos, meditarmos na grandeza, na grandeza da glória de Deus. Amém? Então, aí, resumindo esse tópico 1, os santos devem louvar a Deus pela eleição e sermos iluminados para conhecer a esperança do nosso chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. Agradecer a Deus, buscar aí o conhecimento do nosso chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. Amém? Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Vamos aí continuar na nossa lição. Já aprendemos bastante, aprendemos a dar graças a Deus pelo que já recebemos, a buscar aí conhecer a vocação em que nós fomos chamados, o propósito de termos sido chamados por Deus, de termos sido vocacionados, de sermos eleitos em Cristo Jesus e também meditarmos na herança da nossa, no gozo da nossa herança. Amém? O tópico de número 2, ele traz por tema a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino. A sobreexcelente grandeza e o poder divino. Louvado seja o nome santo do Senhor, baseando-se aí a partir do versículo de número 19 da nossa leitura, a qual nós lemos: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. E aí eu já paro para nós entendermos algo de muita importância, né? De muita importância para quem quer aí aprender mais da parte de Deus, para quem quer aí buscar o conhecimento, é este ponto aqui que ele traz, né? A grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, para receber o poder divino, precisa crer. Para receber esta promessa, para receber a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, precisa primeiro crer que Cristo Jesus é o Filho de Deus que veio a esta terra, padeceu, morreu ao seu tempo, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e está à direita de Deus Pai, esperando o momento de voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Glória a Deus, é esta a nossa esperança, é isso que nós compreendemos, é isso que nós entendemos. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome santo do nosso Senhor. Amém? Então, meus queridos, vamos aí
dando continuidade, o subtópico 1 do tópico 2 traz a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. O apóstolo Paulo orou para que os salvos pudessem entender isso aí, a sobreexcelente, né, que nós já mencionamos, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Então, de acordo com o que o apóstolo Paulo tenta passar para os irmãos, olha, a grandeza do poder de Deus que atua em vós, a grandeza do poder de Deus que está sobre a sua vida, que está sobre as nossas vidas, nós precisamos entender esta grandeza e compreender do que nada que possa ocorrer aqui nesta terra pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus queridos, para entendermos um pouco melhor o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele passa aqui a nos instruir a respeito de buscar compreender a grandeza do poder de Deus, buscar entender que nada do que aconteça nesta terra, ele pode se comparar com o poder de Deus. Nada que ocorra aqui aonde estamos pode se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta, há de ser revelada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, eu te convido aí neste momento, não fique cabisbaixo, não fique entristecido se tem enfrentado alguma dificuldade, mas erga a cabeça e diga, olha, o Deus que me chamou, o Deus que me elegeu em Cristo Jesus e a qual eu creio, ele há de mudar a situação e ainda assim eu estarei com ele porque há uma herdade preparada para mim. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. O subtópico de número 2, ele traz aí a força do poder divino, né? A força do poder divino. E quando nós falamos a respeito desta força, a força do poder de Deus, a operação, né? Como ele diz, segundo a operação da força do seu poder, nós vamos compreender melhor e entender porque quando falamos do poder de Deus, nós falamos de uma onipotência, né? Acredito eu que você já ouviu falar desta palavra aí, onipotente, ou seja, só quem tem este poder é o nosso Deus, ou seja, todo o poder, né? O nosso Deus é onipotente, ele tem todo o poder para fazer todas as coisas, para operar tudo aquilo que assim o deseja. Amém? Então, pela força do seu poder. Então, entendamos o seguinte neste ponto aqui, que quando ele fala desta maneira, ele está dizendo que a palavra, principalmente assim, a palavra operação, operar, ou pela operação da força do seu poder, ou seja, pelaquilo que ele deseja e faz, nós precisamos entender o quanto é grande, o quanto é poderoso o nosso Deus. Muitas das vezes nós observamos e somente para a situação, olhamos aí somente para as dificuldades e nos esquecemos do poder do nosso Deus. Então, a força do poder divino é para ser refletida de forma que não há nada nesta terra que o nosso Deus não possa fazer. Não há nada, não há situação difícil que o nosso Deus não possa entrar com providência. Não há aí dificuldade, aflição ou perseguição que você esteja enfrentando, que o poder de Deus não possa atuar na vossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus queridos irmãos, creia tão somente no poder do nosso Criador. Amém? Vamos aí dando continuidade, ainda temos alguns assuntos para estarmos mencionando. Então, o resumo geral deste tópico de número 2, né, onde nós vimos aí o primeiro subtópico, a sobreexcelente grandeza de Deus, o segundo subtópico, a força do poder divino. Concluindo aí este tópico de número 2, nós vamos entender que o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. O poder de Deus é de uma grandeza tamanha, como acabei de falar, pela sua onipotência, ou seja, o seu poder não tem limite.
É esta a maior expressão, é esta a melhor expressão para entendermos aí a onipotência de Deus. O seu poder não tem limite. Amém? E este maravilhoso poder opera do interesse de salvar a humanidade caída. Amém? Então, além de nosso Deus ter todo o poder, ele opera para que nós sejamos salvos. Nós vamos observar aí que a todo momento Deus ele traz um plano de salvação para a humanidade. Desde quando aí o povo escolhido, a nação eleita, o povo de Israel caminhava, peregrinava aí, que cometia pecados, que adorava outros deuses, Deus permitia que eles fossem levados cativos, permitiam que acontecesse alguma coisa contrária com eles, porém com o propósito de trazê-los de volta para perto. Né? E assim conosco foi através de Cristo Jesus. Nós estávamos distantes da glória de Deus, porque o apóstolo Paulo vai mencionar em uma outra passagem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí o que acontece? O nosso Criador, ele resolveu, né? Aí vamos dizer assim, que não é bem esta a palavra, mas já pela a sua onisciência, ou todo o seu conhecimento, ou pelo conhecimento que ele tem acima de todos, ou o conhecimento completo de todas as coisas, né? Ele projetou já a Jesus Cristo, o seu unigênito, o seu Filho amado, para padecer, para nos resgatar, para pagar e perdoar o nosso pecado, e aí agora nós termos direito a esta herança de salvação por Cristo Jesus. Amém? Então, graças a Deus, esse ponto de número 2 aí, o poder extraordinário supera todo e qualquer outro poder, né? O nosso poder do nosso Deus não tem limite, e esse maravilhoso poder opera para que nós possamos ser salvos em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. O tópico de número 3, ele vai trazer aí Cristo, nosso exemplo de exaltação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu sempre costumo dizer que não só o nosso exemplo de exaltação, mas Cristo, ele é o nosso exemplo em todo o âmbito da nossa vida, em todo o nosso viver. Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo. Então aí, nesse subtópico 1, Cristo, as primícias dos que dormem. Né? O apóstolo Paulo enfatiza isso porque quando nós entendemos esta questão de que Cristo veio a esta terra, Cristo padeceu ao seu tempo, Cristo ressuscitou e foi assunto ao céu, logo nós compreendemos que tudo isto há de acontecer com aqueles que já estiverem partido desta terra, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Né? Por isso ele escreve lá no 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dizendo: não quero, meus amados irmãos, que sejais ignorantes quanto aos que já dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjos, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar com o Senhor nos ares. Ele está aqui mencionando a respeito disso, que Cristo é a primícia dos que dormem, ou seja, aconteceu primeiro com Cristo esta ressurreição, e vai acontecer com todo aquele que nele crê. Amém? Então, Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo é levado à direita de Deus. Nós vamos observar que ele menciona aí que ele pondo-a à sua direita nos céus, ou seja, Deus o colocou à sua direita nos céus, dizendo: olha, está aqui, aguarde o momento de voltar para resgatar a minha igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, meus queridos irmãos? E o subtópico de número 3 diz assim: Cristo exaltado sobremaneira, ou seja, ele é exaltado, ele está sobre todas as coisas, na plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cristo foi este que cumpriu
todo o propósito divino. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isto, ele está exaltado sobremaneira. Cristo é o nosso Salvador. Cristo é aquele que veio a esta terra, que padeceu necessidade, porém, em momento algum, ele pecou, em momento algum, ele cometeu erros, em momento algum, ele cometeu pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, sendo assim, ele é o nosso maior exemplo de vida. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E sendo assim, ele está sobremaneira exaltado no Pai. Amém? Então aí a conclusão, o subtópico do subtópico 3, nós, tanto a ressurreição como a assentar-se nos céus está disponível a nós também, os que creem no nome santo de Jesus, e de semelhante modo a glorificação por meio da grandeza do poder de Deus. Então, Cristo foi as primícias e ele nos deixou a promessa que de igual modo também aconteceria com todo aquele que nele crê. Amém, meus amados irmãos? Então, fique com esta mensagem, com este ensinamento e aprenda que nós precisamos crer e buscar estar a cada dia em Cristo, buscar o conhecimento da nossa vocação, buscar compreender o poder atuante do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, buscar entender que Cristo Jesus nos deu o maior exemplo de vida e nós precisamos segui-lo. Amém? A nossa conclusão, ela diz assim: embevecidos com as bênçãos espirituais, Paulo mantém adoração contínua ao Eterno, atitude que deve ser seguida por todos os salvos e compreendida da seguinte por todos os salvos. Amém? A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos visibilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Então, meus queridos irmãos, busquemos compreender a grandeza do amor de Deus, busquemos ser mais agradecidos ao Senhor, busquemos glorificar mais a Deus e busquemos entender, louvado seja o nome santo do Senhor, tudo aquilo que Deus fez por nós e todo o propósito divino de salvação e também todo o ensinamento de Cristo para as nossas vidas e buscar aí esta iluminação espiritual através do Espírito Santo de Deus, de uma vida de oração, de uma vida santa, de uma vida irrepreensível e de um contínuo conhecimento do poder de Deus através da sua palavra. Amém? Então, agradecido a Deus, aqui encerro este momento desta aula e você que aí está, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para que esteja observando os novos vídeos, né? Neste canal, o canal Conhecimento e Graça, nós não vamos tratar apenas da lição da EBD, nós vamos trazer aí vários estudos de diversos assuntos, assuntos hebraicos, assuntos bíblicos de vários temas, né? Trazer aí alguns conhecimentos que nós assim o adquirimos para que os irmãos possam também estar aprendendo mais da palavra de Deus. Amém? Então se inscreve, dá o seu joinha e deixa aí no comentário, né? Eu vou colocar aí para você, deixa aí no comentário se você tem algum assunto que tem dúvida e deseja que a gente fale sobre este assunto. Você escreve aí no comentário, faz a sua pergunta e nós estaremos fazendo um vídeo respondendo a sua pergunta. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom Adonai.